Transmitindo, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Recording in progress. Vamos então iniciar mais essa sessão ordinária do Conselho da Magistratura. Nós teremos 4 sustentações orais e, ao final também, nós teremos uma carta de desagravo. Nós vamos fazer de acordo com o nosso regimento interno. Sabrina, a ordem aqui, você tem a ordem das sustentações para mim, por favor? A ordem de... Fala para mim aí, para eu anotar aqui, para a gente não... Tenho sim, presidente. Pode falar para mim. Primeira sustentação oral, processo 1 da página 2. Doutora Paulina, sustentação oral, processo 2 da página 3. Doutor Guilherme. Isso, então tá bom. Aqui já deu para entender. Bom, eu gostaria de consultar os colegas sobre a ata da sessão passada. Se não houver qualquer objeção, está aprovada. Nenhuma objeção, presidente. Nenhuma objeção, presidente? Obrigado. Algum colega vai adiar ou retirar de pauta algum feito que está programado para hoje? Não, né? Bom, então, vamos iniciar as sustentações orais. Aqui está escrito, me parece, doutora Paulina Cunha e Cruz Caiado. É isso, né, Sabrina? Isso mesmo, presidente. Está na sala, Sabrina? Está na sala. Está presente, né? Bom, na pauta adiada na página 2, o processo é 1, só tem esse processo na pauta adiada. O recorrente é HCC Projetos Elétricos, SA, a doutora Paulina que vai fazer a sustentação em nome do recorrente. O recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça e Desembargador Sival é o relator, a quem eu passo a palavra, Desembargador Sival. Presidente, eu já compartilhei a minuta do voto, foi publicada, o relatório foi publicado, e eu quero só adiantar que aqui se trata daquela usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça, que foi inaugurada pelo desembargador Carlos França, e essa obra ela foi objeto de licitação, pregão eletrônico, e depois oral e respectivas pretensões, e eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Doutora Paulina, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos, eminentes desembargadores, nobres colegas. Bem, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento ao tribunal. Eu estou aqui falando aqui do PID de Monte Alegre, que foi uma iniciativa do tribunal, e tem auxiliado muito a população. Tive um excelente atendimento aqui dos serventuários, que nos auxiliaram a permitir essa conexão hoje. Mas, adentrando realmente ao recurso, estou falando, como foi adiantado pelo relator, sobre aquele contrato do número 52 de 2022, que visava a execução de diversos procedimentos para a instalação da usina fotovoltaica do tribunal. E, inicialmente, a diretoria-geral, ela rescindiu este contrato, aplicou uma multa pela inexecução do objeto no importe de 10% sobre o valor total da contratação, impediu a empresa de licitar com o Estado de Goiás pelo prazo de 24 meses e ainda suspendeu o pagamento de eventuais créditos que tinham em favor da contratada. Por isso, foi interposto um recurso para a presidência, o qual foi desprovido, e agora essa decisão está sendo objeto do presente recurso. Então, para falar sobre a competência, este conselho é mais do que competente para isso. O artigo 26 do regimento interno fala que a competência do Conselho Superior de Magistratura, todas as decisões
administrativas da presidência, sem fazer ressalva quanto ao objeto. Também o artigo 57 da Lei 3.800 de 2001 fala que os recursos terão tramitação por até 3 instâncias administrativas. Então, primeiro eu preciso falar sobre uma questão 144 de 2018, é dever da administração estimular as soluções consensuais e também que os procedimentos de conciliação e mediação serão utilizados de maneira prioritária para a resolução dos conflitos na administração pública estadual. Importante destacar ainda que as decisões, né, os acordos realizados ali perante essa Câmara possuem natureza de título executivo extrajudicial e, se forem homologados judicialmente, terão natureza de título executivo judicial, que traz segurança para o tribunal. Então, a gente fez esse pedido que ainda está pendente de análise, e também reforço que isso não está restrito apenas ao Poder Executivo, mas toda a administração pública do Estado. Agora, já adentrando ao mérito da questão, a gente vem destacar a desproporcionalidade das sanções que foram aplicadas. Primeiro, foi rescindido o contrato, aplicada uma multa sobre 10% do valor de toda a contratação e também impedido a contratação e a licitação com o Estado de Goiás pelo prazo máximo de 24 meses. E nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Estadual 13.800 de 2001, peço licença para a lei, os processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. E então, a gente, reforçando aqui, os atrasos decorrentes dessa obra não foram decorrentes de vontade da empresa. Pelo contrário, foram por outras questões que ela não teve culpa. Primeiro, houve ali uma complicação que não estava prevista inicialmente no projeto e na licitação, que a Equatorial exigiu que fosse realizada a construção de uma via pública, que foram afetados por aquela calamidade pública das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, mesmo com tudo isso, a empresa a todo momento esteve em contato com o tribunal, com a CELG-PAR, tentando viabilizar, pedindo que fosse flexibilizado os passos a serem tomados. Então, ela nunca esteve de má fé ou deveria ser culpabilizada por isso. Pelo contrário, ela esteve em constante tentativa de solucionar o problema. Apesar disso, foram aplicadas as medidas mais graves e que consideramos desproporcionais ao caso. Inclusive, o STF já entendeu que a ilegal aplicação de penalidade de impedimento de participação em licitação, quando não há prejuízo para a administração pública, conforme o recurso ordinário em mandato de segurança 31.972. E destacamos que não houve nenhum prejuízo. Como o relator trouxe, a obra foi finalizada, foi inaugurada, inclusive a postagem do Instagram do próprio tribunal trouxe dados de que está sendo economizado um valor considerável para o tribunal. Então, ante essa boa-fé da empresa, que sempre esteve em contato, nunca tentou prejudicar o tribunal, estamos também pedindo para que não seja aplicada a multa da forma que está sendo aplicada, que ela seja revogada, inclusive as outras sanções também. Mas, subsidiariamente, se assim não entenderem, estamos pleiteando pela minoração do valor da multa. Por quê? Houve o adimplemento parcial deste contrato. Inclusive, eu trouxe ali um trecho do objeto do contrato, que falava o seguinte: ele se refere à execução de obras civis, eletromecânicas, elétricas e correlatas, com elaboração de projetos executivos, as-builts e fornecimentos no modelo turnkey, conforme as especificações técnicas, anexos e documentos com a empresa. Também a CELG-PAR e o TJ no evento 26 trouxe também um levantamento de valores que reconhecia que haviam sido feitos pagamentos que eram devidos e que ainda há pagamentos que estão retidos que deveriam ser pagos. Então, isso reforça que foi feito
parcialmente o serviço. Então, ali na cláusula 11ª do contrato, tem a previsão justamente nesse sentido, que a multa ela tem que ser calculada com base no valor remanescente do contrato, e não sobre ele inteiro, como está sendo feito. Isso é reforçado ali pelo artigo 413 do Código Civil, que fala que a multa deve ser reduzida proporcionalmente quando a obrigação ela é cumprida em parte. Por fim, também foi aplicado o inadimplemento, o impedimento de licitar e contratar com o Estado pelo período de 24 meses. Ocorre que no artigo 81, inciso 3º da Lei Estadual número 17.928 de 2018, há uma gradação dessas sanções, o que não foi observado pelo tribunal. E não houve paralisação do serviço, do fornecimento de bens, sem justa fundamentação ou prévia comunicação. Como eu falei, a todo momento a empresa estava em contato com o tribunal, houve essa questão da calamidade pública, mas mesmo assim continuaram com a execução do serviço e em contato também com a administração e jamais abandonaram a execução do serviço. Então, essa aplicação de 24 meses também está excessiva ao nosso entender. E, por último, ainda a gente precisa destacar que em outros PROADs anteriores foram aplicadas multas justamente por esse atraso na obra, em decorrência desse licenciamento, desta execução da via pública. Então, já houve outras 3 multas aplicadas sobre o mesmo fato gerador. E agora, está vindo aí mais caso. Até trouxemos uma jurisprudência do STJ que fala justamente sobre isso. O RESP número 2.104.963 do Rio de Janeiro fala: em casos como ora analisado, deve-se imperar a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente. Ou subsidiariamente, se não entender por esse princípio, que seja, então, considerada a infração administrativa continuada, que é, por analogia, aplicada ao princípio da continuidade delitiva, ali do artigo 71 do Código Penal. Então, também há jurisprudência do STJ nesse sentido. No agravo interno e em agravo de instrumento de recurso especial, número 1.129.674 do Rio de Janeiro diz: há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza são apurados durante a mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação de multa singular. Isso evita um bis in idem e uma tripla aplicação de penalidade, como está acontecendo no caso. Então, em síntese, o que são os nossos requerimentos? Primeiro, a matéria, a questão de ordem, né, que foi exemplificada, que seria a remessa dos autos à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da administração estadual. Subsidiariamente, se não for remetido, já no mérito, que afaste integralmente as penalidades do impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goiás e a multa ante a ausência de prejuízo ao tribunal e a desproporcionalidade da aplicação de sanção. Mas, se assim não for o entendimento, que seja reduzido o período de impedimento de contratar e licitar e também reduzida a multa, para que seja apenas 10% do remanescente contratual, nos termos da cláusula 11ª do contrato. E também que sejam afastadas as multas anteriores, para que elas sejam absorvidas por essa... Não, ele ainda não viu a mensagem, presidente. Não, certo, mas ele pediu para que eu falasse com você para justificar a ausência dele, que hoje nós fizemos essa divisão de trabalho. O presidente e ele foram lá para a revitalização de 2 fóruns no interior, e eu, o desembargador Gerson e o desembargador Anderson, que são da diretoria, ficamos aqui em Goiânia. Então, tudo bem, registrado. Está fazendo isso, só pediu para registrar, justificar, tá bom? Eu ainda estive em Goianápolis, mas voltei para a sessão. Parece que tinha outra, né, desembargador Gerson, lá em Leopoldo de Goiás. Isso. O presidente me ligou, ele estava lá em Teresópolis almoçando, e me ligou dizendo que estava indo para lá. Tá. Retorna a palavra, então, ao ilustre relator. Senhor presidente, Vereador Amaral, eu me lembro das minhas primeiras substituições, ainda lá no desembargador Lenza,
e Vossa Excelência, ao invés de fazer leituras, tentava fazê-lo de maneira oral, e eu, seguindo essa orientação de Vossa Excelência, eu acho que já está contextualizado toda a problemática aqui envolvida. Eu vou tentar, até porque eu compartilhei o voto, ou a minuta, vou tentar fazer uma fala resumida acerca do que aconteceu aqui, para tentar fazê-los compreender e, se for necessário, ou farei a releitura ou a leitura e tentarei explicar as razões fático-jurídicas aqui presentes, inclusive, se for o caso, contando com a intervenção da douta defensora. Aliás, quem quer, houve licitação, e, posteriormente, no curso da execução do contrato, o tribunal entendeu que houve descumprimento de obrigações contratuais e algumas irregularidades que culminaram na rescisão contratual. E o diretor do tribunal deliberou, e depois isso foi confirmado pela presidência, no sentido de rescindir a contratação, aplicar penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goiás, suspensão de pagamentos, e a obra continuou a cargo de uma outra empresa, uma nova tomada de preço, ou uma nova licitação. A petição inicial noticia que a coordenação de gestão e controle de contratos apurou que o valor total do contrato, R$ 29.849.900 reais. Aí reconhece adiantamentos e serviços executados não pagos que resultaram num saldo da dívida no total de R$ 5.726.605,97. Em torno disso, dessa discussão sobre adimplemento, inadimplemento, pagamento, incidência de multas e outros aspectos relacionados a isso. Depois nós detalharemos em relação a isso. Bom, então, houve essa rescisão contratual, aplicação de penalidade, de impedimento para licitar com o Estado de Goiás, suspensão de pagamentos relativos a esses contratos. A pena de multa seja reduzida não pelo total do contrato, mas pelo remanescente na relação entre adimplemento parcial e total da obrigação. Ou seja, entendendo que houve um adimplemento parcial, ela quer que a multa seja aplicada nessa proporção. E teve recursos administrativos a respeito disso, mas o presidente manteve essas consequências jurídicas, rescisão do contrato e aplicação de penalidades. Eu estou entendendo aqui que, para concluir, e depois justificar as minhas razões, que não há atribuição ou competência, como diz o regimento interno, do tribunal para essa matéria. Eu articulo argumentos com base no artigo 26, que diz lá: compete ao Conselho Superior da Magistratura processar e julgar os recursos das decisões administrativas do presidente e do Corregedor-Geral de Justiça. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: essa competência abrange contratos administrativos também? Esses decorrentes de licitações? Essa pergunta que eu estou primeiramente tentando responder.
E estou entendendo que não, que o tribunal não tem, que o Conselho Superior da Magistratura não tem competência para tanto. Eu quero acrescentar que, primeiramente, não há essa previsão expressa. E quando ele fala, nesse artigo não faz menção a contrato administrativo. Mas eu vou além disso. No pressuposto de que aqui o Conselho Superior da Magistratura, embora seja órgão recursal do ponto de vista administrativo, não é tribunal administrativo. Ele não tem jurisdição. Ele é um órgão recursal interno da própria administração. E nesses termos eu estou tentando justificar aqui que a competência dele é basicamente interna corpus, que ela não trata de questões relativas a contratos, melhor, entre lide contratual entre o tribunal e terceiro. Entendo que isso tem que ser deliberado ou pelas próprias diretorias, pela presidência ou pela via do controle judicial. Então, primeiramente, nós não somos aqui um tribunal administrativo. Segundo, nós estamos tratando de uma lide administrativa, que envolve não somente oportunidade de conveniência, mas também a legalidade. E o que é mais importante aqui é que eu entendo que essas questões que nós estamos aqui deliberando pode implicar efeitos jurídicos para quem ordena despesas. Quem ordena despesa. E que é uma responsabilidade pessoal. Lembrando que o fato de ser um órgão colegiado não afasta a seara administrativa, o contexto administrativo no qual estamos atuando. Não temos jurisdição, a modo de estarmos imunes ou estar de ordem econômico-financeira, de ordem orçamentária, que não nos cabe fazer. Primeiro, porque o regimento interno não fala disso. Não fala que os contratos administrativos com o terceiro, as lides administrativas para com o terceiro, serão objeto de competência desse conselho. Segundo, ainda que houvesse essa previsão regimental, isso não decorre de lei. E nós estaríamos assim, imagina a seguinte situação: o presidente cumpre. Há um questionamento do Tribunal de Contas, por exemplo, em relação a essa contratação. Nós estamos incumbindo ao presidente uma solução ou um encaminhamento que é de responsabilidade pessoal dele, com efeito sobre a pessoa dele, sem que ele essencialmente tenha decidido. É uma responsabilidade pessoal que tem que ser decidida pessoalmente por ele. Então, nesses termos, segundo esses argumentos, eu estou entendendo que nós não devemos conhecer desse recurso. Por outro lado, assim, fazendo uma espécie de analogia com os juizados especiais, aqui é um contrato de 29 milhões, complexo, de várias nuances, se refere aí a inadimplemento, dano, extensão de dano, sanção, cabimento e extensão da sanção, compensações entre o que foi pago e o que não foi pago, entre o que foi pago devidamente e o que não foi pago devidamente. São questões que, me parece que é como aquela distinção que se faz entre os procedimentos de competência do Conselho. Mas, ainda que superado isso, acho que o mais complicado, mais complexo, é que aqui nós, se estabelecermos aqui
supõe-se uma hipótese positiva, interferência nesse contrato, determinando a presidência que cumpra esse contrato. E, por algum motivo, amanhã ocorre alguma glosa, algum questionamento do Tribunal de Contas, por exemplo. Nós estamos imputando a ele, estamos conferindo a ele uma responsabilidade pessoal que não é dele, propriamente dito. Então, nesse sentido, se eu me fiz compreender, ao invés de fazer a leitura aqui, eu tentei explanar essas palavras e votando pelo não conhecimento do recurso, ou dos recursos. Senhor presidente, esse é o meu voto. Muito bem. Aqui, pela ordem de votação, o próximo a votar é o desembargador Fernando Braga Vigiano. Obrigado, senhor presidente. De início, cumprimentar todos os demais desembargadores presentes, senhor Otávio, advogados, a secretária do Conselho. Eu ouvi bem atentamente o voto lançado pelo eminente relator, mas eu tenho uma leve divergência com relação à não admissibilidade dele. Eu acho que, de fato, há de ser conhecido, porque o regimento interno do Conselho, do Tribunal de Justiça, no artigo 26, inciso 1, ele prevê claramente que cabe ao Conselho processar e julgar os recursos das decisões administrativas do presidente e do Corregedor-Geral da Justiça. E essa imposição de multa em razão da não cumprimento do contrato é claramente uma decisão administrativa emitida pelo senhor presidente do tribunal, razão pela qual compete a nós, sim, a análise. Então, se o relator não está conhecendo, por todas as vezes, a meu sentido, nós teremos que colher os votos com referência à admissibilidade recursal, ou seja, do conhecimento primeiro. Depois, sim, nós retornaremos a palavra ao relator, porque aí, se for superado o conhecimento, o relator terá a oportunidade de pronunciar o mérito, ou hoje ou numa próxima sessão. Perfeito. Assim, então, neste ponto, neste ponto, então, Vossa Excelência está divergindo para conhecer do recurso. Não é isso? Sim, perfeito. Perfeito. Desembargador, então vamos votar sobre o conhecimento ou não do recurso. Desembargador Wilde. Senhor presidente, Pois não. Diante da divergência, poderia fazer uma consideração? Pode, o relator está sempre à vontade. É porque eu pensei de colher os votos, né, para ver, mas Vossa Excelência pode, inclusive, refluir, pode manter, né, não há problema. Né? Então, veja bem, quando eu citei aqui o inciso 1, eu estou colocando a seguinte interpretação. É uma interpretação puramente literal ou não? Eu não estou dando a interpretação literal. Eu até concordo que outras hipóteses, além dessas aqui, do 1 ao 8, tem 8, cabem recursos perante o Conselho Superior da Magistratura. Eu estou dizendo que essa decisão administrativa pertinente a contrato administrativo relacionados à lide entre não há lide ainda propriamente do ponto de vista processual, mas há uma controvérsia aqui correspondente a um litígio entre o tribunal e um terceiro não cabe. Que isso pode, eventualmente, potencialmente, implicar responsabilidade pessoal a ordenadores de despesas, a prestadores de contas perante o Tribunal de Contas, o recurso não é cabível. Ou seja, eu estou fazendo uma interpretação não literal, interpretação, digamos, teleológica ou aqui sistemática desse dispositivo legal. Acho que não é qualquer decisão administrativa que cabe recurso perante o Conselho de Magistratura. É nesse sentido que eu tentei esclarecer o meu voto. Muito bem. O desembargador Fernando Vigiano, com as explicações, mantém a divergência, desembargador, ou não? Sim, senhor presidente, eu vou manter, porque eu acredito que
ainda mais em se tratando de um contrato que envolve necessariamente também o Tribunal de Justiça nessa questão, não se trata aqui de uma imputação de responsabilidade nem mesmo ao diretor-geral, nem mesmo ao presidente, mas sim saber se a decisão adotada naquele procedimento específico em relação a essa contratação, ela está adequada ou não, se merece algum reparo. Se merecer algum reparo, não é o caso de imputação, mas apenas uma revisão dessa decisão pelo Conselho Superior da Magistratura. Muito bem. Desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Interessante as teses. Eu me fili ao entendimento, apesar de existir aquele princípio alemão, a competência da competência, você analisa a competência da competência. O que eu observo desse caso presente é que a controvérsia ou o futuro litígio vai envolver a administração e um particular. E, consequentemente, a decisão envolve questões que fogem ao controle do nosso, eminentemente, poder administrativo. Entendo que, quando se fixou a competência para o Conselho Superior, estávamos nos indicando o caminho de resolvermos as nossas questões, órgãos técnicos correspondentes, a nossa situação de competência com referência à legalidade do proceder e o controle, se a controvérsia persiste, o controle é judicial. Então, eu vou votar com o relator. Desembargador Alexandre Cafuri. Presidente, boa tarde. Eu entendi bem e extremamente interessante, mas nesse aspecto também eu entendo que foge ao controle do Conselho nesse aspecto da relação contratual que envolve terceiro. Então, eu peço vênia aí a divergência, acompanho a relatoria. Desembargador Altair Guerra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes pares. Sabrina, nossa secretária. Parabéns à doutora Paulina, a pessoa que atendi na última semana e ponderou e considerei com bastante plausível, especialmente a tese de que, quando há adimplemento parcial do contrato, a multa deve incidir sobre a parte inadimplida. Mas isso é questão de mérito. Em relação à admissibilidade ou não do recurso administrativo, nós temos que recorrer primeiro ao artigo 26 do Regimento Interno, que diz processar, que é a competência do Conselho Superior da Magistratura, processar e julgar os recursos das decisões administrativas. Aí, nesse aspecto, a gente precisa fazer uma distinção. Existem os atos da administração, que é gênero, e os atos administrativos, que são espécie. Nem todo ato da administração é um ato administrativo. Portanto, a espécie do gênero ato da administração, a espécie ato administrativo, ele é um ato unilateral. O presidente do tribunal decide. Os atos da administração, ele tem como principal característica a bilateralidade, a sinalagma ou sinalagmático, os atos de administração. Então, com a devida vênia ao desembargador Fernando, eu entendo que nós estamos diante de atos da administração e não de atos administrativos. E se assim é, nós não podemos admitir o recurso, por quê? Só temos competência para decisões administrativas e não decisões praticadas na seara dos atos da administração. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu vi aí o desembargador Marcos apareceu aí, né, desembargador Marcos? Vossa Excelência tinha justificado comigo que não estaria, mas fez uma forcinha aí e está presente. Vossa Excelência vai participar do julgamento, desembargador Marcos? Bom dia, presidente. Bom dia, queridos colegas. Eu acabo de ingressar aqui, senhor presidente. Eu cheguei mais cedo aqui em Leopoldo de Bulhões e estou aqui no gabinete da magistrada daqui.
Mas esse julgamento, eu creio, não tem condição de participar, senhor presidente, porque eu cheguei já ao final da fala do desembargador Altair. Então, no próximo eu já participo, senhor presidente. Desse agora eu vou ter que me abster. Tá certo. Bom, eu também, eu votando, eu entendo também que, da mesma forma como está entendendo nesse aspecto, nesse tipo de ato da administração, eu entendo também que falece ao órgão especial, ao Conselho, a competência, a opção mais acertada, a meu sentir, numa análise que a gente deve fazer de contrato administrativo previsto no regimento interno, artigo 26, de que realmente falece competência para conhecimento desse recurso. Então, eu acompanho, pedindo vênia ao desembargador Vigiano, eu acompanho o ilustre relator. Desembargador Gerson. Pois não, senhor presidente. E esse ato administrativo, reforçando aí os argumentos do desembargador Altair, o ato de rescisão contratual aconteceu em 22 de janeiro de 2025, e essa obra já havia sido encampada por outra empresa. Qualquer procedimento agora que deseja a HCC Projetos S.A. deve ser discutida pelas vias ordinárias, e não a revigoração desse contrato pelo Conselho Superior da Magistratura. Então, acompanhe inteiramente o senhor ilustre relator. Desembargadora Carmeci. Também acompanho o nobre relator, peço vênia ao voto divergente. Desembargador Anderson. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares, todos que nos acompanham. Eu queria fazer um misto posição de divergência, ponderação do desembargador Altair e do próprio desembargador Gerson. Se de fato o contrato já expirou a sua vigência e há uma outra empresa que concluiu a obra, a meu ver, há um outro negócio jurídico a se discutir. Mas o argumento, pelo menos foi o que eu entendi, nós não estaríamos conhecendo a medida recursal por não ser aviada, né, o órgão competente para apreciar. Então, seria irrecorrível a decisão. Pelo menos foi o que eu entendi. Até o desembargador Altair fez essa distinção. Então, qual seria a unidade competente para isso, se for o caso, né? Só essa reflexão aos pares aí para a gente... Porque, assim, a ausência de recorribilidade me preocupa um pouco, confesso. Senhor Eduardo, se eu pudesse esclarecer... Não, aqui o terceiro nada tem a ver com... Isso o contrato e seus respectivos efeitos anteriores a essa fase de assunção da obra por uma outra empresa. Essa outra empresa não teve qualquer... ainda que tenha sido mencionado aqui, não se discute nada em relação a ela. O que nós discutimos são as cláusulas, o contrato e seus respectivos efeitos em relação a essa empresa que, primeiramente, executou a obra. Me parece que sim, porque veja o que eu pude entender com referência a esse contrato. Como houve o inadimplemento, o tribunal reconheceu o inadimplemento daquele primeiro contrato celebrado com essa empresa lá do Rio Grande do Sul, o que o tribunal fez? Rescindiu o contrato em decorrência do inadimplemento daquelas obrigações assumidas e aplicou a multa. Depois, o que aconteceu? Fez nova licitação, e nessa nova licitação entrou uma outra empresa que concluiu a obra por valor X. Então, não há, a meu sentir, não há reflexo do descumprimento pela primeira com referência ao cumprimento da segunda empresa. São coisas distintas. Isso. Haveria possibilidade de recurso? É uma dúvida. Então, diante desse... Não há. Isso aí já é uma questão processual que a gente, pelo que eu vi o debate, o desembargador Vigiano, estou aqui falando como um partícipe, não é isso? Mas aqui, o que está sendo discutido é a competência do Conselho da Magistratura.
o relator está entendendo que não tem, o Conselho da Magistratura, cujas atribuições para julgamento de recursos estão lá no artigo 26, que lá não elenca. E o desembargador Vigiano está entendendo que lá, quando diz que o Conselho julgará os recursos das decisões oriundas do presidente e do corregedor, ele está, então, fazendo essa análise literal, com referência ao que dispõe o regimento interno, e está dizendo que tem, sim, competência. É isso, no meu entender. Agora, eu entendo isso. Bom, inclusive, hoje tem 2 processos aí relativos ao extrajudicial, que foram decisões prolatadas por mim, que vão ser apreciados aí pelo colegiado, né? Com todas as vendas ao ilustre desembargador Sival, eu vou, até para garantir o duplo grau de gestão administrativa, eu particularmente estudo um pouquinho essa pauta, eu acho que é cabível, eu vou acompanhar a divergência. Bom, então, nós vamos proclamar o resultado. O Conselho da Magistratura, por maioria de votos, não conheceu do recurso. Votaram divergentes pelo conhecimento do recurso os desembargadores Fernando Vigiano e Anderson Masco de Holanda. Então, está encerrado o julgamento, por maioria de votos, não conhecido do recurso. Obrigado, mas no mérito, parece que o desembargador Fernando Braga Vigiano conheceria, mas não daria provimento a ele, não é isso, desembargador Fernando Braga? Não, mas aí no julgamento... Pois é, mas aí nós não podemos, desembargador Gerson, sabe meu sentir, nós não podemos saltar para o mérito. Não, eu entendo. Se o recurso não é conhecido, nós não podemos apreciar mérito. Eu entendo. Por isso é que nós cindimos o voto pelo conhecimento do recurso por maioria de votos. Muito obrigado à doutora que fez sustentação oral, aliás, uma ótima sustentação oral, muito, muito equilibrada, né? Advogada nova ainda, mas muito, muito competente, viu, doutora? Muito obrigada, boa tarde, excelente trabalho para todos. Boa tarde. Vamos, então, agora seguir a pauta. É o processo número 3, é o recurso administrativo número 3, da página 3. Recorrente Ernestina Maria Cavalcante de Lima, advogada doutora Aline Ramos de Amorim. Está presente? Sim, presente, senhor presidente. Está presente, né? O recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça e a relatoria é do desembargador Alexandre Cafuri, a quem eu passo a palavra. Pois bem, presidente, o relatório já foi disponibilizado. Ouçamos, então, a sustentante. A palavra está com Vossa Excelência, doutora Aline, pelo prazo previsto no regimento. Boa tarde, senhor presidente. Obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador-presidente dessa sessão, o excelentíssimo desembargador relator e a todos os nobres desembargadores presentes e aos demais colegas. Excelências, conforme consta no relatório disponibilizado, a recorrente Ernestina, ela possui como lotação a comarca de Anápolis, mas atualmente ela exerce as suas funções na comarca de Goiânia, em razão, de seu tratamento médico especializado. E diante da necessidade de dar continuidade ao tratamento, foi formulado um pedido de prorrogação da lotação provisória por igual período de 24 meses para a comarca de Goiânia. Porém, a decisão recorrida, quem deferiu o pedido, acolheu o parecer da junta médica em que afirmou ser patológicas crônicas, dentre outras comorbidades, né? E ainda faz uso contínuo de mais de 10 medicamentos. Além disso, ela, por diversas vezes, necessitou de atendimento em emergências. E ainda em razão desse agravamento do seu estado clínico, nos últimos anos, a servidora ela possui registro de licença para tratamento de saúde, mas com a sua lotação provisória na comarca de Goiânia, tem possibilitado a servidora de dar continuidade no exercício das suas atribuições. Então, excelências, dessa forma, deve ser considerado que a servidora ela é idosa e portadora de diversas doenças que limitam a sua capacidade
Aí a prorrogação do exercício provisório visa que seja resguardado o direito da servidora de dar continuidade no tratamento, que sempre foi acompanhado por médicos especialistas dessa capital, e ainda de continuar exercendo as suas atribuições funcionais. E ainda cumpre aqui ressaltar que deve ser que a mudança, né, de local de atendimento para a comarca de origem, ela se torna inviável no momento. Primeiro porque a servidora, ela já está em tratamento em Goiânia, com médicos especialistas que acompanham há anos e já possui o conhecimento do seu histórico clínico. E a alteração de local e profissionais, ela pode sim comprometer na eficácia do seu tratamento. E segundo, porque a servidora, ela diz que não dirige mais veículo automotor devido à sua fragilidade nos pés, à sua situação atual e necessita do suporte familiar, que é prestada pelos seus filhos que residem aqui em Goiânia e auxiliam, né, nesses deslocamentos, principalmente nos episódios de crise. Então, conforme verifica o presente caso, a servidora, ela exige um tratamento continuado, sendo necessária essa prorrogação da lotação provisória, onde ela reside com seus filhos e possui toda a estrutura necessária. Ela possui como fundamento o artigo 67, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 20.756 de 2020, que dispõe sobre a remoção do servidor por motivo de saúde, e o artigo 14, parágrafo 7º da Lei 17.663 de 2012, que trata sobre exceção, no caso de possibilidade de exercício em local diverso da lotação. Além disso, a pretensão da servidora, ela encontra amparo também nos artigos 226 e 229 da Constituição Federal, né, que asseguram a proteção à família e o dever dos filhos de ampararem os pais em situação de enfermidade, que é o caso da recorrente. E a manutenção, então, na comarca de Goiânia é uma medida de proteção à saúde e à dignidade da servidora, bem como em respeito aos princípios, né, da moralidade, legalidade, eficiência e da dignidade da pessoa humana. Diante de todo exposto aqui, resta demonstrado que a servidora ela preenche os requisitos para que seja deferida a prorrogação da sua lotação provisória em razão do seu tratamento de saúde, né, com o devido suporte médico e familiar. Então, são por essas razões que requer que seja dado provimento ao recurso administrativo, deferindo a prorrogação por igual período de 24 meses da lotação provisória da servidora Ernestina, como uma medida de justiça, humanidade e legalidade. Eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde. Retorno a palavra ao relator. Bem, presidente, eu gostaria de agradecer à doutora Aline pela objetividade e a sustentação muito direta. E ficou claro aqui que trata-se de um recurso administrativo contra a decisão que impediu a prorrogação da lotação provisória da servidora Ernestina, que atualmente está como e outras comorbidades. E, como já dito também, que mora em Goiânia. E sobre essa questão, a Lei 20.756, a Lei Estadual 20.756 de 2020, disciplina os deslocamentos funcionais, incluindo, neste caso, remoção e relocação. Está lá disposto no artigo 64. E sempre condicionando isso, tanto a lei quanto a jurisprudência do TJ e do Superior Tribunal de Justiça. Sempre condicionando ao interesse público e a comprovação por junta médica oficial. E com relação a esse particular, o laudo médico, e eu trago aqui no meu voto, peço licença para ler, o laudo da junta médica oficial, os laudos, em verdade, são categóricos em 2 pontos essenciais. 1, a servidora apresenta quadro psiquiátrico crônico com tratamento ambulatorial. 2, não há impedimento médico-pericial ao exercício de suas atribuições em Anápolis, sendo viável o tratamento na própria comarca de origem,
por existirem ali os especialistas necessários, ainda que a parte opte por residir em Goiânia. As consultas são ambulatoriais e não exigem intervenções que impossibilitem o deslocamento funcional. Trago aqui, de igual forma, outros trechos do laudo médico assinado pelo Dr. Leandro Carvalho Araújo, médico perito, psiquiatra. Por esse motivo, e também como já aventado pela sustentante, a proteção constitucional, no artigo 226 e 229, a família, tais princípios não dispensam os requisitos formais específicos para a movimentação por motivo de saúde, nem substituem-se médica oficial. Eu conheço o recurso e nego provimento, mantendo inalterado o despacho, presidente. É como encaminho o voto. Desembargador Altair. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargador Gerson. Igual voto, senhor presidente. Desembargadora Cabeci. Também acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Marcos da Costa Ferreira. Eu acompanho também, senhor presidente. Desembargador Anderson. Bom relator, senhor presidente. Desembargador Sival. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Eu também acompanho, senhor presidente. Desembargador Wilde. Bom relator, presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, advogada que fez a sustentação. Vamos em frente. A terceira sustentação oral está na página 3, é o recurso administrativo da Comarca de Goiânia, recorrente Registro de Imóveis do Brasil, Seção de Goiás. Quem está inscrito aqui para fazer a sustentação oral, doutor Guilherme Peternella França. Recorrido é o corregedor do foro extrajudicial e a relatoria é do desembargador Altair, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Podemos ouvir o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, Vossa Excelência com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos, cumprimento todos os desembargadores integrantes deste colegiado, senhora secretária, colegas advogados. Excelências, esse primeiro recurso aqui, ele advém de um lar. Apresentasse uma reclamação na corregedoria sobre a cobrança de valores, sobre a cobrança de emolumentos, que essa reclamação suspendesse a contagem do prazo para protocolo no cartório, prorrogando a vigência do protocolo até que houvesse uma decisão da corregedoria nessa reclamação, bem como estabelecendo que o registrador de imóveis ele não deveria praticar o ato discutido até que houvesse a decisão da corregedoria nessa reclamação. E na petição inicial nós sugerimos uma redação para esse dispositivo a ser inserido no Código de Normas. Por quê? Sempre que é dada entrada no cartório para a prática de algum ato, gera um protocolo, e aí a necessidade de pagamento de emolumentos para a prática desse ato, mas quando a pessoa discorda do pagamento desses emolumentos e apresenta uma reclamação na corregedoria, o pedido é que fosse suspenso o prazo de vigência desse protocolo até que houvesse uma decisão sobre essa reclamação do particular. Após o trâmite do feito, foi proferida uma decisão indeferindo esse pedido e o dispositivo da decisão conteve 2 pontos, 2 itens. Item 1, indeferir, neste momento, o pedido de inclusão de dispositivo no Código de Normas, que determina a suspensão automática do prazo de protocolo. E o item 2, determinar que as reclamações que versem sobre a cobrança exagerada ou indevida dos emolumentos observem o disposto no artigo 206 do Código de Normas, notadamente quanto à desnecessidade de consulta prévia aos colégios da respectiva especialidade,
Esse segundo ponto também causou preocupação nos registradores de imóveis e ambos os pontos são objeto do nosso recurso administrativo. E sobre o primeiro ponto, também estamos de acordo com isso, porque na petição inicial nós ressalvamos o risco que seria se os juízes das varas de registros públicos, né, cada comarca, o juiz de cada comarca, na competência de registros públicos, ele não deve discutir, não deve julgar os casos sobre emolumentos. Os juízes de registros públicos devem julgar as suscitações de dúvida, ou seja, sobre exigências para a prática de determinado ato notarial ou registral. Mas reclamação sobre valores, sobre emolumentos, realmente é melhor que seja julgado pela Corregedoria, e as normas estabelecem que seja julgado pela Corregedoria, para evitar que cada juiz em cada comarca decida sobre emolumentos. Os valores, os emolumentos devem ser decididos de forma uniforme para todo o Estado. Porém, o que se observa na prática é que, várias vezes, o registrador de imóveis, ele pratica um ato, mas a depender do resultado dessa reclamação que o particular apresenta, ele pode ter que devolver valores, e esses valores, o registrador de imóveis, assim como os tabeliães, os notários, eles não cobram apenas os emolumentos. Eles cobram também as taxas que são repassadas para diversos fundos estaduais, inclusive o Fundesp, e cobram também, né, e repassam para os municípios o ISS de cada município. Então, essa reclamação discutindo valores pode afetar fundos estaduais, ISS de cada município, além dos emolumentos de cada registrador de imóveis ou notário. Então, excelências, diante dessa possibilidade de que, em razão da decisão numa reclamação, o registrador de imóveis tenha que devolver valores, ao ver do RIB Goiás, seria muito salutar constar essa previsão de que a reclamação suspende esse prazo. Isso serve para resguardar. Isso não foi acolhido e é o que motiva o nosso recurso hoje para garantir a segurança jurídica para todos os envolvidos. A decisão recorrida até mencionou que o parágrafo único do artigo 841 do Código de Normas estabelece que a suspensão, prorrogação ou encerramento do prazo de vigência do protocolo só podem ocorrer quando previstas em lei ou ato normativo. Então, é justamente o nosso pedido aqui para que seja incluído o dispositivo no ato normativo, né, que seria o Código de Normas, prorrogando esse prazo do protocolo até que haja uma decisão da Corregedoria sobre a matéria. E o segundo ponto que foi decidido também, que nós consideramos bastante relevante, é que, ao final da decisão recorrida, foi determinado que as reclamações sobre emolumentos, sobre cobrança indevida de emolumentos, e que não haveria necessidade de oitiva prévia das associações de cartorários para que a Corregedoria decidisse. E, ao nosso ver, essa decisão, nesse ponto, ela contraria a prática que sempre foi feita de ouvir as associações de cartorários antes de uma decisão envolvendo emolumentos. E, além disso, ao nosso ver também, ela contraria diretamente a lei estadual. Porque a Lei Estadual 19.191 de 2015, no seu artigo 8º, estabelece o seguinte: as dúvidas na aplicação das tabelas de emolumentos serão dirimidas pela Corregedoria, a quem caberá estabelecer o procedimento, ouvido o colégio da respectiva especialidade, cabendo recurso para o Conselho Superior da Magistratura. Então, esse segundo ponto do dispositivo da decisão, no sentido de não ter necessidade de ouvir as associações de cartorários antes da Corregedoria decidir, viola a lei estadual, ao nosso ver, e gera um risco também, porque os registradores de imóveis, assim como os tabeliães, eles estão na ponta, eles estão lá em contato com o usuário, lidando com os casos. Também contraria a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que com a reforma em 2018 preconiza essa oitiva de todos os interessados, consideração dos aspectos práticos, materiais, as consequências da decisão também, que tudo isso não teria sido observado neste caso. Portanto, excelências, o que se requer a reforma da decisão recorrida para
primeiramente, incluir esse dispositivo no Código de Normas, para que, quando o particular apresente uma reclamação na Corregedoria sobre emolumentos, isso suspende o prazo do protocolo lá no cartório e o cartorário não pratica o ato até que haja uma decisão da Corregedoria. E também seja reformada a decisão para consignar que o colégio ou associação de cada especialidade, registro de imóveis, tabelião de notas, protesto, seja ouvido antes que a Corregedoria profira uma decisão em reclamação sobre cobrança indevida de emolumentos, conforme os artigos 8º e 9º da Lei Estadual 19.191 de 2015. É o que se requer. Obrigado. Retorno a palavra ao desembargador Altair. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Guilherme, que expôs com muita clareza os fatos que motivam o presente procedimento administrativo, o SPROAD, e também o recurso administrativo. A questão precisa ser bem explicada. Os artigos 205 e 206 do Código de Normas do Foro Extrajudicial replicam os artigos 8º e 9º da Lei 19.191, Lei Estadual de 19.191. E pela simples leitura dos artigos, nós identificamos uma reprodução da Lei 19.191, que é de 2015, antes do advento da Lei 22.833, que alterou o Código de Organização Judiciária, essa lei de 2024, ela replicou aquilo que existia na época. Só existia uma corregedoria, a Corregedoria Geral da Justiça. Por isso é que consta essa expressão, Corregedoria Geral da Justiça. Deveria considerar Corregedoria, e eu vou inovar aqui, Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Essa inovação, que eu reputo a mais adequada, ela tem inspiração exatamente no que acontece no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um tribunal de médio porte, muito similar ao Tribunal de Goiás. Aliás, foi por intermédio do Tribunal de Santa Catarina que eu conheci, em 2021, no COGEG, essa dicotomia de corregedoria do foro judicial e extrajudicial. Na minha compreensão, a leitura correta, nós temos hoje uma corregedoria geral do foro judicial e uma corregedoria geral do foro extrajudicial. Então, fiz esse detalhe aqui, eu fiz essa observação apenas para ajustar a redação a uma leitura adequada. Então, as dúvidas, e eu vou fazer a leitura conforme é o regramento vigente. As dúvidas na aplicação das tabelas de emolumentos serão dirimidas pela Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Essa dúvida, ela tem natureza consultiva, de suscitação de dúvida, de discussão, de debate. Por isso, o colégio da respectiva especialidade pode legitimamente contribuir para a sanação dessa dúvida. Se estivéssemos na seara judicial, eu diria que isso é o dever de consulta, o cumprimento do dever de consulta inerente a todo e qualquer magistrado. Ao contrário, o artigo 206 do Código de Normas do Foro Extrajudicial, que reproduz o artigo 9º da Lei 19.191, diz o seguinte: contra a cobrança excessiva, e aí eu abro um parênteses aqui. O doutor Guilherme até falou, pode ter que devolver. Ou seja, isso é claro, deixa claro que o ato da cobrança já passou.
é um ato do passado. No primeiro caso, das dúvidas, é um ato que ainda não se praticou. Há uma dúvida sobre a aplicação da tabela de um ato que ainda não foi praticado. O 206 trata de um ato já consumado, já praticado e em relação ao qual houve cobrança excessiva ou indevida de emolumentos e de outras despesas. E, nesse caso, poderá o interessado ou o representante do Ministério Público reclamar por petição em separado e aí eu faço o devido ajuste da correção, à Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Nesse caso, nós temos uma atuação correicional da Corregedoria do Foro Extrajudicial. Convocação ou oportunidade para o Registro de Imóveis do Brasil participar dessa discussão. Não é um debate, há uma atuação correicional. Ora, nós não podemos limitar os atos correicionais. Não podemos restringir a atuação do corregedor geral, seja do foro judicial ou do foro extrajudicial. Isso é da essência da função do corregedor, de qualquer dos dois. Essa situação, o interesse do RIB Goiás, que é o Registro de Imóveis Brasil, Seção Goiás, na verdade, ela representaria, se admitida, representaria um enfraquecimento da autonomia, da independência da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Nós estamos vivendo um momento de afirmação desse novo segmento, dessa dicotomia, desse modelo repartido entre Corregedoria do Foro Judicial e do Foro Extrajudicial. Se nós convalidarmos qualquer iniciativa de enfraquecimento do poder correicional, nós vamos tornar inócua a relevante inovação legislativa que ocorreu no Estado de Goiás, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, e não é por aí. Nós não podemos. Se a gente imaginasse isso, que o serviço registral, que o registro de imóveis poderia opinar nesse caso de um ato já passado, de uma cobrança que já aconteceu, essa excessiva ou indevida de emolumentos e de outras despesas, impõe o dever de restituir. Mas e se a cobrança não tiver, como normalmente acontece no caso de cobrança excessiva, se essa cobrança excessiva não foi só sobre os emolumentos, mas dos fundos? Bom, quem comete o ato ilícito, se há uma cobrança excessiva, indevida, é um ato ilícito. Quem comete o ato ilícito tem o dever de repará-lo. Se ele cobrou excessivamente para ele, registrador, e também para terceiros, que devolva e resolva com os terceiros, se for o caso, que ingresse com alguma medida regressiva, se é que isso terá futuro, contra os fundos. Então, por qualquer ângulo que se observe, não tem o menor sentido aquilo que o recorrente pretende. Só teria como resultado o enfraquecimento de uma corregedoria do Foro Extrajudicial, Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial, que faz um brilhante trabalho, e parabenizo aqui o desembargador Anderson, e um brilhante trabalho que busca, a cada dia, reafirmar a razão de ser da inovação legislativa. Parabenizo a Corregedoria do Foro Extrajudicial por essa decisão de enfrentamento. Fala, olha, esse direito o recorrente não tem, e de fato não tem.
Por isso, senhor presidente, eminentes pares, me desculpe ter alongado, porque é uma questão que chamou a minha atenção. Meu voto é pelo desprovimento do recurso administrativo. Bom, eu acompanho o relator, desembargador Gerson, desembargador Sival. Estou acompanhando, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Wilde Afonso. Senhor presidente, só quero fazer um breve acréscimo. É interessante nessa questão, porque esses dois pedidos estão se esquecendo de uma situação. Eles agem por delegação. E por delegação significa o seguinte, que o dever de fiscalização é deles. Então, se o dever de fiscalização, porque está sendo delegado, se a fiscalização é deles, não se traz terceiro para dentro. É da função deles. E já existe a regulamentação. Porque se tem dúvida, cabe a ele ou cabe àquele cidadão provocar a dúvida. E se já passou o fato, é indevido, nós temos que relembrar que esse cidadão, ele é consumidor. Ele é consumidor. Significa que nós não podemos interpretar em desfavor nunca dele. Então, na verdade, como consumidor, ele vai ter direito até a questão em dobro, se for indevido. Portanto, o cerne, para mim, de tudo isso é a questão de delegação, função delegada. Então, voto com o relator. Desembargador Cafuri. Relator, presidente. Então, a unanimidade de votos, recurso conhecido desprovido, nos termos do voto do relator. Avisar aqui que o desembargador Marcos, ele está lá na solenidade e avisou para a Sabrina que não poderia participar da sessão, continuar participando da sessão. Por isso que eu não colhi o voto dele. Ele está lá com o presidente na revitalização lá do foro. Encerrado, então, o julgamento. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela brilhante sustentação oral. E encerrado esse julgamento. Vamos agora para a outra sustentação oral. É o recurso administrativo recorrente registro de imóveis do Brasil. Então, doutor Guilherme. Renovo meus cumprimentos, boa tarde a todos. Excelências, este recurso, ele decorre de um pedido, então, também do RIB Goiás, para que fosse alterado o artigo 1008 do Código de Normas do Foro Extrajudicial, para que, no âmbito da alienação fiduciária, não se exija que os credores fiduciários comprovem perante os registradores de imóveis que enviaram correspondência e e-mail para os devedores fiduciantes acerca das datas e horários dos leilões para a averbação dos leilões negativos nas matrículas para que seja dado prosseguimento. Então, o RIB Goiás também requereu, nesse mesmo PROAD, a inclusão de um dispositivo no Código de Normas, no sentido de que a averbação dos leilões negativos deve ser instruída com declaração expressa do credor de que todos os requisitos e formalidades legais foram observadas, dispensada a apresentação de quaisquer documentos comprobatórios para que essa responsabilidade, então, seja do credor. E, nesse caso, houve decisão indeferindo esse pedido, afirmando que a atribuição normativa das corregedorias estaduais ela estaria restrita a aspectos operacionais e administrativos, não alcançando o poder de modificar, flexibilizar ou contrariar preceitos estabelecidos na legislação federal. Então, com a devida vênia, nós interpusemos este recurso, porque o RIB Goiás entende que a corregedoria ela não vai usurpar competência da União, nem vai contrariar a lei da alienação fiduciária. Só para contextualizar, esse artigo 1008 do Código de Normas do Foro Extrajudicial, ele estabelece que, para a averbação dos leilões negativos, o credor fiduciário ele deve comprovar a intimação do devedor nos termos do artigo 27, parágrafo 2º-A da Lei 9.514, de 97,
E o parágrafo único estabelece, para os fins do inciso 3, que é essa comprovação da intimação do devedor, o requerente deverá comprovar o envio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato e de mensagem por e-mail ao endereço eletrônico do devedor. Porém, excelências, o RIB Goiás entende que essas exigências, elas são uma burocracia excessiva e geram entraves nesse procedimento para garantir, para realizar a garantia da alienação fiduciária. E porque, frequentemente, os credores fiduciários, eles afirmam que cumpriram todas essas obrigações, todas essas formalidades. E o que nós elencamos aqui neste PROAD é que, em vários outros estados brasileiros, as normas administrativas de cada corregedoria desses estados, elas dispensam essa exigência de que o credor comprove perante o registrador de imóveis que enviou a correspondência pelo correio e que enviou também o e-mail para o devedor para que seja feita a averbação dos leilões negativos das matrículas. E eu peço licença só para citar o caso de cada estado, só para demonstrar realmente como é feito em outros estados e que, ao nosso entender, também deveria ser aplicado aqui no estado de Goiás. No estado de São Paulo, as normas de serviço dos cartórios extrajudiciais do estado de São Paulo estabelece que a averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário, instruído com cópias autênticas das publicações dos leilões e dos autos negativos assinados por leiloeiro oficial, não mencionando essa comunicação para o devedor. No Código de Notórias e no Código de Normas do Extrajudicial do Rio Grande do Sul, para a averbação dos leilões, o registrador exigirá prova da prévia ciência do devedor acerca da sua realização ou declaração do credor sob sua responsabilidade civil e penal de que cumpriu o parágrafo 2º-A do artigo 27 da Lei de Alienação Fiduciária, Lei 9.514 de 97. No Código de Normas do Extrajudicial do Rio de Janeiro, estabelece que o credor deverá apresentar os seguintes documentos: declaração sob pena de responsabilidade civil e criminal de que as datas, horários e locais das praças foram previamente comunicadas ao devedor, mediante correspondência e e-mail. No Código de Normas do Extrajudicial do Estado de Pernambuco, sobre essa averbação de leilões negativos, o Código estabelece: o credor fiduciário deverá comunicar ao devedor as datas, horários e locais dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive o endereço eletrônico, não cabendo ao oficial de registro de imóveis o controle dos prazos e validade dessas comunicações. A responsabilidade pela publicidade dos leilões em relação aos editais e ao devedor é do credor, não cabendo ao oficial de registro aferir se os requisitos foram cumpridos. Portanto, excelências, as normas das corregedorias de diversos estados estabelecem corretamente, ao nosso ver, que essa responsabilidade é do credor. O credor tem que seguir a lei de alienação fiduciária. Mas não haveria necessidade de apresentação e análise desses documentos para o registrador de imóveis e que o registrador de imóveis tenha que fazer essa análise. O credor deve cumprir a lei sob responsabilidade dele próprio. Se houver algum problema, o credor será demandado. O que nós estamos requerendo aqui, o RIB Goiás requer a alteração desse dispositivo do Código de Normas de Goiás para tornar realmente mais eficaz, mais célere, mais efetivo esse procedimento da alienação fiduciária, e os credores, eles serão os maiores interessados em cumprir as disposições da lei de alienação fiduciária. Por quê? Porque a responsabilidade será deles. Se eles cometerem algum equívoco, eles serão demandados a restituir. E foi até remetida essa questão para o Corregedor Nacional de Justiça e foi juntada uma decisão dele aqui neste PROAD, consignando que, atualmente,
não há oportunidade e conveniência para a regulamentação dessa matéria em âmbito nacional pela Corregedoria Nacional de Justiça. Então, o Corregedor Nacional de Justiça, ele entendeu que não seria caso dele decidir, seria caso da Corregedoria aqui em Goiás decidir realmente. Portanto, é que se requer a reforma da decisão recorrida para alterar esse artigo 1008 do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás, para que não se exija que os credores fiduciários comprovem perante os registradores de imóveis que eles enviaram correspondência pelo correio e por e-mail para os devedores fiduciantes sobre datas e horários dos leilões, para a averbação dos leilões negativos das matrículas, conforme é feito em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso também, e que seja incluído um dispositivo no Código de Normas do Foro Extrajudicial de Goiás, no sentido de que esse pedido dos credores deve ser instruído com a declaração expressa do próprio credor de que todos os requisitos e formalidades legais foram observadas, dispensada a apresentação de documentações comprobatórias perante o registrador de imóveis. É o que se requer. Obrigado. Retorna a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimentar o doutor Guilherme pela sustentação oral, mas o nosso forma centra seu posicionamento dizendo que essa supressão acarretará mais celeridade e eficácia. Para recordar, o 1008 do Código de Normas Procedimentais diz: a averbação dos lesões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário ou de pessoa interessada, contendo a identificação do imóvel dos devedores, data da realização dos leilões públicas, identificação dos contratos, indicação do meio do contato, endereço e e-mail, para recebimento do orçamento dos emolumentos e eventual nota de devolução. Devendo instruir com os seguintes documentos. 3, que é justamente a parte atacada. Comprovação de estimação do devedor nos termos do artigo 27A da Lei 9.514/97. Essa Lei 9.514/97, na verdade, a redação foi dada, na verdade, agora pela Lei 14.711, que diz o seguinte: para fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários, os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive no endereço eletrônico. Ponto. Feita essa pequena leitura da base, que é o problema, da base legal, o que nós temos que observar? É que essa exigência, eu vou sintetizar, né, falar, e qualquer coisa eu faço mais esclarecimentos. Essa exigência de comprovação pelo legislador deve ser interpretada com rigor mais técnico. Por quê? Porque o leilão negativo, o que ele faz? Ele consolida a propriedade em favor do credor fiduciário. Vai consolidar a propriedade em favor do credor fiduciário. Ou seja, há consequências patrimoniais relevantíssimas, né? E irreversíveis, às vezes, para o fiduciante. Então, desta forma, o que acontece? Está se querendo substituir por uma declaração universal do credor fiduciário, né, por apresentação de um documento unilateral. O documento unilateral dizendo: olha, eu fiz todos os procedimentos adequados. E vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro ponto. Agora há pouco falei sobre delegação. Os cartórios estão querendo esvaziar o quê? A sua responsabilidade de fiscalização. Porque o procedimento foi regulado por lei, né, civil, e a Constituição Federal explica para nós que lei de direito civil e processo, né, ela deve ter uma obrigação de legislação mudada lá perante o órgão federal, e não aqui por nós. E o detalhe é o seguinte: cita, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, como que já introduziram. Só que nós vamos verificar o seguinte: primeiro ponto, é admissível nós passarmos a fiscalização, que é a obrigação dos cartorários, para o credor fiduciário? É delegação. Ele já está com a função que a sua obrigação é essa. Mas está querendo transferir para terceiros. A segurança disso, um terceiro, né, que seria o credor, ficar a critério dele essa declaração: mas vai ser responsabilizado. Responsabilizado e o valor e o bem, o imóvel daquela pessoa, que a única coisa que ele tem financiada é aquele imóvel. Vejam bem, isso é complicado. Falou em celeridade. Sim, celeridade, sim. Mas
em detrimento da celeridade, nós sempre colocamos o quê? O contraditório e a ampla defesa. O contraditório foi justamente para poder dar mais efetividade, mais eficácia. O contraditório existe para isso. Então, tomar conhecimento e poder desdizer é garantia do cidadão. Então, vejam bem, eles serão, a expressão utilizada, eles serão demandados. Para que nós corrermos essa situação de risco, ferindo o contraditório, ferindo a defesa? Serão demandados. A eficácia é que estará prejudicada. Celeridade vem, mas efetividade e eficácia não. E a outra situação é que justamente nós temos que observar que esse disciplinamento do sistema, né, ele é feito através da legislação federal, e nós não temos que ter a devida ciência. Então, essa legislação federal prevalece sobre atos normativos locais. Se os outros estados o fizeram, né, aguardemos os questionamentos, aguardemos as situações, mas nós, ao nosso sentir, né, estamos agindo de acordo com que a legislação pertinente e de acordo com os princípios regentes. Então, desta forma, eu estou a conhecer do recurso, porém negando provimento. É a proposta de voto, senhor presidente. A do Alexandre Cafuri. Bem explicado, presidente. Acompanho a relatoria. Do Altair. Yeah. Obrigado, presidente. O tempo que eu passei na corregedoria, que não foi tão longo, 1 ano e meio, me permitiu ter contato com essas questões que hoje são discutidas, muitas delas no Conselho Superior da Magistratura. E a atuação numa Câmara Civil me permite ver o outro lado, que é a quantidade de ações que questionam a validade da intimação do devedor para os leilões. Veja, nós temos um serviço público delegado aos cartorários, ao serviço extrajudicial, que sabidamente recebe muito bem por esse serviço. E esse serviço tem que ser bem prestado. Ele tem que oferecer especialmente segurança jurídica, e não deixar para o credor o risco de sustentar que houve a intimação para os leilões registral. Acompanho in totum o relator. Eu também acompanho. Desembargador Gerson. Mesmo voto, presidente. Desembargadora Cabeci. Também mesmo voto. Desembargador Sival. Acompanho. Desembargador Fernando Vigiano. Eu não voto, senhor presidente. Então, unanimidade, recurso conhecido, desprovido dos termos do voto do relator. Sabrina, registrar aí a não participação do desembargador Anderson, viu? Eu não colhi o voto porque o ato é dele, e do corregedor extrajudicial. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Guilherme, pela sustentação oral. Vamos prosseguir com a pauta. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Vamos, então, agora para... Deixa eu achar minha pauta aqui. Nós vamos, então, agora para a pauta iniciada, não é isso, Sabrina? Isso mesmo, presidente. A pauta iniciada está no número 1,
de julgamentos me parece encerrada. E nós temos hoje, está aqui agendado, está na pauta, uma nota de desagravo. E essa nota de desagravo em favor da magistrada doutora Tatiane Marcela Mendes Rosa Borges Mustafa. Essa nota extraída de um processo administrativo está numerado, está com o número aqui no voto. No voto não, na nota. Eu vou botar o óculos aqui para ler. O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Goiás, representado por seu presidente, desembargador Leandro Crispim, no exercício da competência estabelecida no artigo 26, inciso 7 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vem a público manifestar seu apoio à juíza Tatiane Petrados pelo advogado José Aquiles Rodrigues Rosa, OAB número 40.622, em peça juntada nos autos de número, não vou repetir aqui, está o número dos autos, entre aspas, na ação de execução de título executivo extrajudicial, fecha aspas, na qual foram utilizadas expressões preconceituosas e pejorativas, imputando à magistrada características negativas e indevidas. Em resposta ao requerimento formulado pela juíza, este Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada no dia 18 de agosto do corrente ano, deliberou por unanimidade pela realização do presente desagravo, em razão das colocações feitas pelo referido advogado, as quais extrapolam os limites da imunidade profissional e avançam de forma desproporcional sobre a honra, a capacidade e a imagem da magistrada ora desagravada. Registra-se, assim, o mais veemente repúdio a todos os atos ofensivos dirigidos à julgadora, enaltecendo-se com esta nota a sua dignidade pessoal e profissional, reconhecida pela seriedade, respeitabilidade, qualidade técnica e competência, não havendo mácula em sua vida dedicada à magistratura, sempre exercida com diligência, honradez e profissionalismo. Destaca-se ainda que a conduta do advogado ofensor não atinge apenas a imagem da referida magistrada, mas também representa respeito aos magistrados no exercício da função judicante. Após a presente sessão de desagravo e a lavratura do respectivo termo, este deverá ser afixado por 15 dias em local visível nos átrios dos fóruns civil e criminal, bem como do edifício do Tribunal de Justiça, devendo ainda ser encaminhada a cópia da nota ao ofensor e às autoridades competentes, notadamente ao presidente da OAB Seção de Goiás e à diretoria do foro dessa comarca. Goiânia, 15 de setembro de 2025, eu aqui representando o presidente nesse ato, Leandro Crispim. É a nota de desagravo com as providências que devem ser tomadas, inclusive com a lavratura do termo. Alguma manifestação de algum colega ou podemos encerrar a sessão? De acordo, presidente. Todos de acordo? Nota já foi deliberada, já foi deliberada na sessão, né? Por isso que eu não questionei no início. Isso, a doutora Tatiane está presente, presidente, na sala. A doutora está presente? Doutora Tatiana? Sim. Vossa Excelência, como desagravada, né? Vossa Excelência tem, evidentemente, o direito de
se manifestar, só que sem querer cercear a palavra de Vossa Excelência, mas eu queria pedir a Vossa Excelência, se possível, se a senhora for utilizar-se da palavra, que o faça de forma objetiva. Nós temos ainda alguns trabalhos para fazer nos gabinetes. A palavra está com... Boa tarde, senhores Vossa desembargadores. Vou utilizar, tarde. então, rapidamente, né, a palavra só para agradecer as palavras, né, que constam aí da nota de desagravo. Agradecer todo o prestígio, né, que o tribunal dedica aos magistrados, né, principalmente no exercício de uma... Muito obrigado pela presença, Vossa Excelência está presente, é isso. O advogado não está presente, não, né, Sabrina? Não está presente, mas ele foi devidamente intimado, presidente. Tá certo. Então, com a graça de Deus, encerramos mais uma sessão. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Um abraço.